Divina misericórdia, divina misericórdia. Bem-vindo ao Cenáculo da Misericórdia. Não se esqueça de ajudar a nossa devoção a crescer ao gostar, comentar e partilhar a misericórdia de Jesus. 50º. Desculpa. Pronto. Deixa eu dar uma boa noite a todos aí, Nadir. Boa Desculpa. noite a todos. Imagina. Sejam bem-vindos, aqueles que eu ainda não conheço, né? E que estão entrando agora. Eu me chamo Thelma, sou apóstola da Divina Misericórdia desde 2018. 2017 eu comecei a caminhada, 2018 foi a consagração, junto com a Fifi lá em Londrina. E eu sou muito sucinta, tá? Então vocês não se assustem. Não, se alguém tiver uma pergunta, faz e pronto, fica tranquila. Mas vamos lá que a gente dá conta, né? Você é sucinta, mas é sempre bem explicativa, né? Fica tranquila. Eu sou. Bem profunda. Então, Nadir? Sim. A Nadir vai começar ali e a gente Fala aí vai alguma tocando coisa barco. também, Nadir. Também. Quem que é você, Nadir? Tá bem, eu sou Nadir, moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sou apóstola da Misericórdia, esse ano vai fazer 2 anos, né, em novembro, que eu me consagrei, e estou aqui há 3 anos, eu penso, já, fazendo os encontros, né, semanais, com o apostolado, cenáculo, e gosto muito, aprendo muito, sou muito grata por Deus ter me colocado aqui nesse lugar. Essa aí é nossa apóstola Sorriso. Antes da Nadir começar Vamos lá. a oração, a reler, né? Então eu gostaria de cantar com vocês um pedacinho de uma música que é assim: Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Que Jesus venha transformar, né, com seu Santo Espírito nosso coração e acalmar o meu. Amém. Vamos lá, Nadir. Tu me sinaliza, Thelma, quando tu quiser que eu pare. Leu a introdução, daí eu vou fazer um comentário, tá? Quando tiver continua, você continua, tá, Nadir? Tá bem. O Espírito Santo, sua ação e nossa resposta. Jesus Cristo não apenas revela e comunica a misericórdia infinita do Pai, mas ao mesmo tempo comunica e revela o dom do Espírito que nos justifica e santifica, consumando sua obra de redenção. Com o Pai e o Filho, é o Espírito Santo que nos dá a vida e nos convence sobre o pecado, a justiça e o juízo. Sobre isso, em 1986, São João Paulo II longamente refletiu na encíclica Domino et Vivificantem. Vivificantem. Isso. Então, nós sabemos que Jesus, antes de voltar para junto do Pai, deixou-nos o Espírito Santo, o Paráclito, aquele que nos lembraria de suas palavras e promessas. O Papa João Paulo II, nosso querido santo, nos lembra que o Espírito Santo é o Senhor e doador da vida. Que vida? Vida da igreja. E quem é a igreja? Será que é aquela construção bela de nossa cidade? Ela tem vida? O cimento, as portas de madeira,
Então, quem dá a vida à igreja? Somos nós. Sem as pessoas, sem você, sem a Fife, sem a Vera, sem a Nadir, sem nós, não haveria igreja. Nesse final de semana passado, nós vimos no Evangelho que Jesus chamando os apóstolos e enviando-os para a missão. Hoje nós somos esses apóstolos que somos chamados para uma missão. E quem hoje nos impulsiona e anima e nos dá coragem é o Espírito Santo, que Jesus nos deu aos apóstolos e nos deu hoje para nós, no nosso dia a dia. Pode continuar, Nadir. Aí você lê as duas leituras, depois eu falo mais um pouco. Tá bem. Sagrada Escritura, João, capítulo 14, versículo 15, do 17 ao 25 e 26. Se me amais, guardareis meus mandamentos. Rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Paráclito, que fique para sempre convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece junto de vós, e está em vós. Eu vos tenho dito estas coisas, enquanto permaneço convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai vos enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que eu vos disse. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Chegou o dia de Pentecostes e estavam todos reunidos naquele mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um furacão. Invadiu toda a casa onde estavam reunidos. Então, lhes apareceram línguas como se fossem de fogo, que se dividiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os impelia a que se exprimissem. Então, João, na primeira leitura, nos conta que Jesus nos dará o Paráclito, e ele, o Espírito da verdade, é ele o Espírito da verdade, permanecerá conosco, ele nos ensinará todas as coisas. E em Atos dos Apóstolos, vemos o relato do dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos e Maria Santíssima no cenáculo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os impelia. O que nós sabemos desse momento? Os apóstolos estavam com medo, viviam trancados. Jesus já havia aparecido para eles depois da ressurreição, e eles ainda estavam processando toda a história que haviam vivido com Jesus. O medo tomava conta de seus pensamentos. O medo paralisava os apóstolos. O medo nos paralisa. E eles estavam paralisados. Somente com o Espírito Santo de Deus conseguiram sair em missão. Somente com a ação do Espírito Santo se encorajaram e enfrentaram o mundo. E nós hoje também, ungidos pelo Espírito Santo de Deus, nós somos capacitados, nós temos forças para continuar essa missão que Jesus nos deu, de levar o Evangelho e a Boa Nova a todas as criaturas. Essa missão foi dada para eles e essa missão é dada para nós também. Pode continuar em Romanos.
Romanos, capítulo 2, versículo do 2 ao 26. Porque a lei do Espírito que dá a vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que de fato era impossível à lei enfraquecida pelo poder da carne, Deus o realizou. Enviou seu próprio Filho, solidário com a carne de pecado, e em vista do pecado, condenou o pecado na carne, para que as exigências justas da lei se cumprissem em nós, que já não vivemos de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito. Quem vive de acordo com a carne deseja as coisas da carne, mas quem vive segundo o Espírito deseja as coisas do Espírito. Tudo o que a carne deseja é morte. Tudo o que o Espírito deseja é vida e paz. O desejo da carne é inimigo de Deus, porque não se sujeita à lei de Deus e nem o pode. Quem vive segundo a carne não pode agradar a Deus. Mas vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se é que realmente o Espírito de Deus habita em vós. Quem não possui o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Se Cristo reinar em vós, mesmo que o corpo esteja sujeito à morte em consequência do pecado, o Espírito vive por causa da justificação. Se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, então ele, que ressuscitou a Cristo Jesus dos mortos, dará também a vida a vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não devemos nada à carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viveis segundo a carne, estáis caminhando para a morte. Mas se, pelo Espírito, fazeis morrer as obras da carne, vós vivereis. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não recebestes um espírito de escravidão para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos que nos faz clamar, Abá, Papai. E o próprio Espírito se une ao nosso espírito para atestar que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Porque se tomamos parte nos seus sofrimentos, também tomaremos parte na sua glória. Tenho certeza de que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória futura que vai se revelar em nós. Porque a criação, em contínuos desejos, espera esta revelação dos filhos de Deus. As criaturas ficaram sujeitas à vaidade, não porque elas quiseram, mas por causa de quem as sujeitou, com a esperança de elas também serem libertadas da escravidão, da corrupção, para participarem da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Nós sabemos que a criação inteira geme até agora como que em dores de parto. E não só ela, mas nós também, que possuímos o Espírito como primeira dávida de Deus, gememos interiormente, esperando a filiação adotiva, a redenção de nosso corpo. Nós fomos salvos na esperança, mas esperança que se vê não é mais esperança. Como é que alguém pode esperar aquilo que vê? Se esperamos o que não vemos, esperamos com perseverança. Por isso, o Espírito vem em auxílio de nossa fraqueza, porque ainda não sabemos como devemos rezar.
mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse texto é longo e tem muita coisa, mas eu vou ser assim, né? Vou dar uma enxugada nele. Então, para começar, vamos ver. Paulo escreve essa carta por volta do ano 57 depois de Cristo, destinada aos cristãos que viviam na capital do Império Romano, ou seja, Roma. Lá se encontrava uma comunidade diversificada de judeus e gentios convertidos. Roma era o centro do poder, da cultura e de múltiplos cultos pagãos. Então, essa carta era direcionada por um povo específico, que parecia, por esse texto aí, que estava meio atrapalhado e meio bagunçado o negócio lá, né? Paulo abordava temas cruciais, como o pecado, a justiça de Deus, a justificação pela fé, a santificação, a soberania divina e a vida cristã prática. Nesse capítulo, Paulo nos fala da vida no Espírito, nos fala que para os que estão em Cristo não há condenação, pois a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Ele afirma que o Espírito Santo habita em nós, nos guia, nos fortalece, intercede por nós e nos dá certeza da nossa filiação divina. Termina dizendo que o Espírito vem em auxílio de nossa fraqueza, porque ainda não sabemos como devemos rezar, mas o próprio Espírito intercede por nós. Mais para frente um pouco, passando desse trecho que foi lido, ele vai dizer que somos filhos de Deus e que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo. Então, nós temos a unção do Espírito Santo, nós somos filhos adotivos, nós somos batizados, crismados, nós temos essa força interior que vem de Deus, que é o próprio Espírito de Deus. E ele nos fortalece e nos dá coragem para quê? Para nós mudarmos a situação, muitas vezes, para enxergarmos o que é certo e o que é errado, para tentarmos, porque às vezes é meio complicado, caminharmos na trilha certa. Nós caímos, nós levantamos, mas nós temos um objetivo lá na frente. Nós temos que ter coragem e perseverança. Quanta gente desiste pelo caminho? Quanta gente não consegue transpor uma dificuldade, até mesmo dentro da igreja, nos grupos, na família. Na igreja, dentro da igreja, a gente tem tanta gente trabalhando com o mesmo objetivo e tanta gente se distanciando porque um falou, outro disse e fica aquela bagunça. Então, o Espírito ele vem nos esclarecer, ele vem nos dar força, coragem, sabedoria, nos dar perseverança na nossa caminhada, para nós não desistirmos daquele objetivo, que é a salvação, a nossa santificação, a santificação da nossa família. O Espírito é a alma da igreja, o Espírito conduz a igreja, o Espírito nos conduz. Quem é a igreja? Somos nós, como eu já falei ainda há pouco. Então, nós somos a igreja viva, presente no dia a dia da comunidade. E nós estamos regidos por esse Espírito de Deus, que vem suscitar em cada um de nós, nos dar dons, nos dar condições de realizar um bem para a igreja, para a comunidade, para a sociedade. Não só lá dentro da igreja, né? Veja bem.
Nós somos chamados para estar no mundo. Nós estamos na igreja nos fortalecendo, mas nós também estamos aqui no mundo trabalhando. Essa semana, acho que o padre lá da igreja até falou assim, ou foi na televisão, que fica a televisão ligada nas missas, aí o padre falou assim, a igreja está no mundo, então não dá para tirar o mundo da igreja, né? E aí nós somos igreja onde? Na nossa casa, dentro da igreja capela, da igreja construção. Nós somos igreja em todos os lugares. Não dá para tirar o jaleco de ministro e lá eu sou ministro, aqui eu não sou mais, então eu posso fazer o que eu quiser. Não. O Espírito nos conduz, o Espírito nos dá luz, o Espírito nos mostra o caminho, o Espírito nos ensina. E nós devemos trilhar esse caminho em todos os lugares, seja dentro da igreja, seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja no meu lazer, não é assim? Então, o Espírito, ele nos enche. E quando a coisa está bagunçada, igual ali ficou essa leitura meio bagunçada, porque tinha muita coisa acontecendo lá no Império Romano, Paulo veio dar a luz, falar assim, gente, vocês são de Cristo, vocês são convertidos, então vamos viver o que Cristo pediu de nós, vamos fazer o bem, vamos fazer o certo. Por que nós vamos fazer o errado se nós podemos fazer o certo? E aí Paulo clama a todo mundo para sair do pecado, para sair da corrupção, para sair das coisas mal feitas e tentar fazer a coisa certa, porque só fazendo a coisa certa a gente vai conseguir se santificar e santificar o que está do nosso lado. Porque eu posso ser uma pedra de tropeço para o que está do meu lado. Eu posso levar o meu irmão lá para o fundo do buraco, com uma palavra, com um olhar. E a gente tem que ter misericórdia, porque nós somos apóstolos da divina misericórdia. Então, nós temos que ser misericordiosos com nossos irmãos e a partir dessa unção do Espírito Santo que nós somos banhados por esse Espírito que nos vai levar nesse caminho. Mas para isso nós precisamos estar aberto, com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, com a nossa vontade, né? Porque se eu não tiver vontade, eu não faço nada. Então, a gente precisa se fortalecer. Fortalecer no Espírito como? Pelas orações, né? Pelo silêncio. Porque no meio do barulho, como que você vai escutar o Espírito Santo de Deus? Não vai escutar. Então, nós precisamos silenciar o nosso coração, silenciar nossa mente, né? Para a gente poder caminhar e realizar alguma coisa. Como que é o nome o título mesmo? O Espírito Santo, sua ação e nossa resposta. Ele age, ele está agindo. Ele não está fechado dentro de uma caixinha, nem dentro de um vidro. Ele está agindo no mundo. E basta agora nós entendermos o que ele quer, escutarmos o que ele quer e colocar em prática, que vai ser a nossa resposta. Ele está agindo e nós temos que responder. Como que nós vamos responder? Vamos responder com doçura, com amor, com simplicidade, com humildade, com todos aqueles que a gente já estudou nesses dias aí, todas as virtudes, não é? Tudo isso vai construir o nosso ser cristão. Quem é o cristão? É aquele que transpira, inspira e sua Jesus Cristo. Nós precisamos estar embebidos de Jesus Cristo, embebidos do Espírito Santo, para podermos exalar esse Espírito Santo de Deus, né? Vamos continuar, que eu acho que eu já falei muito. Maravilhosa. Catecismo 243 e 244. Antes de sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de outro Paráclito, defensor, o Espírito Santo, em ação desde a criação
Depois de ter outrora falado pelos profetas, ele está agora junto dos discípulos e neles, a fim de ensiná-los, a conduzi-los à verdade inteira. O Espírito Santo é assim revelado como outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. A origem eterna do Espírito revela-se em sua missão temporal. O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à Igreja, tanto pelo Pai em nome do Filho, como pelo Filho em pessoa, depois que este voltou para junto do Pai. O envio da pessoa do Espírito após a glorificação de Jesus revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Eu vou falar um pouquinho aqui. Então, o catecismo, ele vem nos ensinar, né? A igreja, a voz da igreja. A igreja vem nos ensinar que a origem do Espírito revela-se em sua missão temporal. O que é essa missão temporal? É o que acontece hoje. O que aconteceu lá no passado, o que aconteceu com os santos, com as congregações, com os formadores. O que acontece? O Espírito, ele age em cada um de nós. Nós vemos uma situação, nós vemos uma dificuldade ou uma necessidade em algum lugar. Aí nós vamos fazer alguma coisa para que aquilo se resolva. Então, foi assim que nasceram muitas congregações, ou quase todas as congregações. O Espírito suscitava em uma pessoa, né, a necessidade por exemplo, Dom Bosco, via as crianças na rua, sem um destino certo, sem um que fazer. Ele foi lá e fez o quê? Ele reuniu essas crianças, ele começou a ensinar um esporte, depois ele foi para a educação, ele foi educar essas crianças, ele foi ensinar essas crianças a lerem, e aí surgiu todo o carisma de uma congregação. E é assim que o Espírito age. Ele, diante de uma necessidade da sociedade, alguém se compadece e se enche de vontade de fazer algum bem por aquela situação. E aí é esse temporal, que é a missão temporal. Hoje precisa disso, amanhã pode não precisar mais disso, mas daqui a pouco precisa de novo, de outra coisa. E aí vai caminhando. O Espírito, como eu falei ainda há pouco, não está enlatado, não fica parado, ele age no coração das pessoas. Então, cada um vai fazendo aquilo que pode. E aí, por isso que a gente tem essa riqueza dentro da igreja, trabalhando com os hospitais, trabalhando com os colégios, trabalhando com os idosos, com as pastorais. Tudo isso é ação do Espírito Santo, que hoje está suscitando pessoas para fazerem um trabalho, né, social dentro da igreja, fora da igreja, do jeito que for, mas o Espírito que conduz, o Espírito que toca o coração de cada pessoa. Podemos continuar. Catecismo Isso. 737 e 749. A missão de Cristo e do Espírito Santo realiza-se na Igreja, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Essa missão conjunta associa, a partir de agora, os fiéis de Cristo à sua comunhão com o Pai no Espírito Santo. O Espírito prepara os homens, antecipa-se a eles por sua graça para atraí-los a Cristo. Manifesta-lhes o Senhor ressuscitado, lembra-lhes sua palavra, abrindo-lhes o Espírito à compreensão de sua morte e ressurreição. Torna-lhes presente o mistério de Cristo, eminentemente na Eucaristia, a fim de reconciliá-los
de colocá-los em comunhão com Deus, a fim de fazê-los produzir muito fruto. O artigo sobre a igreja depende também inteiramente do artigo sobre o Espírito que o precede. Com efeito, após termos mostrado que o Espírito Santo é a fonte e o doador de toda santidade, confessamos agora que foi ele quem dotou a igreja de santidade. Segundo a expressão dos padres, a igreja é o lugar onde floresce o Espírito. Então, a igreja está nos ensinando nesse capítulo do Catecismo que a missão de Cristo e do Espírito Santo realiza-se na igreja, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. E essa missão conjunta associa-se aos fiéis de Cristo. Quem são os fiéis de Cristo? Somos nós. Quem é a igreja de Cristo? Somos nós. Então, somos nós. Sempre, sempre o Espírito vai estar suscitando algo em nós, que fazemos parte do corpo místico de Jesus Cristo. Hoje, Jesus tem os nossos braços, as nossas pernas, nossa palavra, nossa língua, nossa palavra, nosso olhar. Já pensou olhar as pessoas com o olhar de Jesus Cristo? Nós somos esse corpo místico. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. O Espírito prepara os homens, manifesta-lhes o Senhor, lembrando sua palavra, abrindo-lhes a compreensão da morte e ressurreição de Cristo. Então, o Espírito, ele nos lembra que nós temos uma raiz, e a raiz é Jesus Cristo, que somos filhos de Deus por Jesus Cristo, e que o Espírito de Deus nos impulsiona e nos move por Jesus Cristo. O Espírito nos dá entendimento dos sacramentos que nos unem a Cristo. Nós nos unimos a Cristo pelo batismo, pela confissão, pela Eucaristia. É Cristo que nos conduz pelo Espírito Santo. Ele nos conduz para a santidade. A igreja, como vemos ali no finalzinho desse capítulo, a igreja é a comunidade viva, é o lugar onde floresce o Espírito. Lembrando que quem é a igreja? Somos nós. Nós que demos o nosso sim, nós que estamos ali trabalhando, doando uma parte do nosso tempo, da nossa vida. Nós vemos que a graça de Deus... Não, primeiro vai ter que ler. Eu já ia pulando aqui, vamos ler. Tá bem. Então, Catecismo 2003. Isso. A graça é, antes de tudo e principalmente, o dom do Espírito que nos justifica e nos santifica. Mas a graça compreende igualmente os dons que o Espírito nos concede, para nos associar à sua obra, para nos tornar capazes de colaborar com a salvação dos outros e com o crescimento do corpo de Cristo, a Igreja. São as graças sacramentais, dons próprios dos diferentes sacramentos. São, além disso, as graças especiais, chamadas também carismas, segundo a palavra grega empregada por São Paulo, e que significa favor, dom gratuito, benefício, seja qual for seu caráter, às vezes extraordinário, como o dom dos milagres ou das línguas, os carismas se ordenam à graça santificante,
e têm como meta o bem comum da Igreja. Acham-se a serviço da caridade que edifica a Igreja. Então, vamos lá. Nesse capítulo, nós vemos que a graça é um dom do Espírito que nos justifica e nos santifica. Os dons são graças que nos tornam capazes de colaborar com a Igreja. O Espírito nos capacita. Os carismas, dons gratuitos, às vezes extraordinários, como o dom dos milagres e das línguas, são dons santificantes para o bem comum da Igreja. Então, volto a falar que o Espírito Santo, ele está agindo. Ele age nas pessoas, basta que nós estejamos abertos a Ele e aceitemos essas graças na nossa vida. Porque eu posso dizer não, eu tenho essa possibilidade de dizer não, mas vamos aceitar essas graças, os dons que Deus nos deu. Quem sabe varrer, varra bem. Quem sabe fazer um crochê, faça um crochê bem. Santa Faustina fazia crochê, vocês sabiam? E ela fazia o crochê rezando. Então, que a gente faça o que a gente sabe fazer bem, porque o que a gente sabe fazer é graça de Deus. Eu posso não saber cantar, mas o outro sabe cantar, então vai cantar bem. Eu posso ensinar uma criança, então eu vou ensinar bem, porque isso é dom, é carisma, é dom de Deus, ok? Vamos lá para o diário. Diário de Santa Faustina, número 56. Ó meu Deus, compreendo bem que exigis de mim essa infância espiritual, porque exigis isso de mim continuamente pelos vossos representantes. Os sofrimentos e as contrariedades no começo da vida religiosa me assustavam e me tiravam a coragem. Era por isso que rezava sem cessar, para que nosso Senhor me fortalecesse e me desse a força do seu Santo Espírito, a fim de que eu pudesse cumprir em tudo a sua santa vontade, porque desde o início conhecia e reconheço a minha fraqueza. Sei bem o que sou por mim mesma. Por isso Jesus desvendou aos olhos da minha alma todo o abismo da miséria que eu sou. E por isso compreendo bem que tudo que há de bom na minha alma é unicamente a sua santa graça. Esse reconhecimento da minha miséria me permite, ao mesmo tempo, conhecer o abismo da vossa misericórdia. Na minha vida interior, olho com um dos olhos para o abismo da minha miséria e maldade, e com outro para o abismo da vossa misericórdia, ó Deus. Pode continuar. Diário 395. Viagem por alguns dias à casa paterna, a fim de visitar minha mãe, que estava morrendo. Quando soube que minha mãe estava gravemente doente e já próxima da morte, pedindo que eu viesse porque desejava ver-me mais uma vez antes de morrer, imediatamente despertaram em mim todos os sentimentos do coração. Como uma filha que ama sinceramente sua mãe, eu desejava ardentemente atender ao pedido dela. Mas deixei tudo nas mãos de Deus e submeti-me inteiramente à sua vontade, sem me importar com a dor do coração, eu me atinha ao desígnio de Deus. No dia do meu onomástico, 15 de fevereiro, pela manhã, a Madre Superiora deu-me uma outra carta da família e me concedeu a licença para ir à casa paterna para atender ao desejo e ao pedido da minha mãe que estava morrendo. Logo, comecei a me preparar para a viagem e já à noite parti de Vilnius.
Pode continuar. Diário 1828. Hoje a majestade de Deus me envolve. Não consigo de maneira nenhuma me preparar melhor. Estou inteiramente envolvida por Deus. A minha alma se inflama com seu amor. Sei apenas que amo e sou amada, e isso me basta. Durante o dia, procuro ser fiel ao Espírito Santo e satisfazer as suas exigências. Procuro silêncio interior para poder ouvir a sua voz. Então, vamos lá, meditar o que Santa Faustina está nos ensinando. E esse último parágrafo aí foi crucial, né? Ali, ó, procuro o silêncio interior para poder ouvir a sua voz. Nesses 3 textos de Santa Faustina, eu tirei a seguinte mensagem. Santa Faustina nos ensina, com sua vida, que precisamos nos entregar à ação do Espírito Santo, que as contrariedades que a vida nos apresenta não podem nos afastar das orações e da confiança em Deus, que é a própria misericórdia. Santa Faustina nos ensina que devemos pedir sem cessar pela unção do Espírito de Deus, que nos dá força e coragem para enfrentarmos os desafios que nos aparecem. Ensina-nos ainda que temos muitos defeitos. Estamos caminhando para a santidade. Ora caímos, ora levantamos, mas sempre com a ajuda do Espírito Santo que nos santifica. Santa Faustina nos ensina a confiar, mesmo nos momentos de aflição, e nos diz que devemos ser fiel ao Espírito Santo e que para escutar a sua voz é preciso silenciar. Eu queria partilhar com vocês aqui, partilhar não, ler para vocês aqui, que eu acho lindo essa oração que é feita na celebração de Pentecostes. E é uma entrega mesmo, né? E um pedido que a gente faz ao Espírito Santo de Deus. É a sequência, que diz assim: Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde. No labor, descanso, na aflição, remanso, no calor, aragem, no calor, aragem. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai os doentes, curai os doentes. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode. Nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. E para terminar, eu volto na nosso tema, o Espírito Santo, sua ação e nossa resposta. A resposta é sem dúvida individual. O Espírito sopra onde ele quer. Sejamos abertos a essa unção e nos coloquemos em sua presença, para assim darmos a nossa resposta.
Amém? Amém. Amém. Excelente, querida. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Muito obrigada. Você colocou muito bem colocado a ação do Espírito Santo, a nossa resposta, qual que deve ser, principalmente nesse mundo que nós vivemos hoje, o quanto nós precisamos nos firmar e viver apoiados no Espírito Santo, para poder seguir a nossa caminhada. Padre Edson, o senhor quer fazer alguma palavra antes de passar para as partilhas? Não, dá para continuar para as partilhas, tranquilo. Amém. Então, vamos lá. Obrigada pelos coraçãozinhos e pelas palminhas. Ah, minha filha, você é sempre maravilhosa para nós, viu? Você é maravilhosa. Gente, eu já fechei aqui, para a gente poder ficar melhor na nossa visão aqui. E a Silvana, ela ia fazer para a nossa primeira, mas ela teve problema na igreja, precisou socorrer lá. Então, a Vera vai estar substituindo. Vera, e o Ney também se prontificou a fazer a primeira, se você quiser, mas aí você pode ficar à vontade, tá bem? Nós vamos ver aqui, vocês têm aí no seu livro, já que eu fechei aqui, vocês têm também com vocês aí que eu passei. A primeira partilha, Santa Faustina costumava recorrer ao Espírito Santo, implorando a sua luz e força, até mesmo fazendo uma novena em sua honra. Rezo ao Espírito Santo com frequência? De que modo? Essa é a primeira partilha. Vera? Boa noite a todos. Eu me chamo Vera Maria, sou do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e sou apóstola eucarística, se eu não me engano, desde 2006, um bom tempo, né? Então, assim, respondendo, a fidelidade, as inspirações do Espírito... eu já estava partindo para a última, mas eu vou tentar colocar as duas, a primeira e a última, tá? Como chegamos a sermos fiéis a Deus, à sua semelhança? Observe em Santa Faustina, quando se esforçava para fazer a vontade de Deus, mesmo cansada, contrariada devido à sua enfermidade, por vezes humilhada devido à sua fraqueza, mas colocava a vontade de Deus e realizava as tarefas mais difíceis que o dia a dia exigia. Descascar batatas, todo mundo sabe aquela parábola de descascar as batatas, né? Então, meditemos. Acima de nossas vontades está o propósito de Deus em nós. Quando nos desviamos do objetivo, o Espírito Santo, através do Espírito Paráclito, nos remete a sermos lembrados que o caminho sempre será através da palavra, de seus ensinamentos e inspirações, recebidas muitas vezes por pessoas ou situações em que nossa fidelidade é testada. Mas o primeiro mandamento é claro: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Se o mundo nos afasta desse propósito, ou por vezes nossa humanidade ferida, cansada, aguardando soluções até então terrenas, sempre seremos lembrados que o Espírito de Deus nunca falha. E assim é o caminho mais curto na confiança que devemos buscar diariamente o amor de Deus para a nossa salvação. Muitas vezes nos colocamos pessoas com dons para nos lembrar o que esquecemos na correria do dia a dia. Hoje, por exemplo, às 17 horas de hoje, no início da novena das aparições de Nossa Senhora Rainha da Paz, houve uma aparição extraordinária de Nossa Senhora durante o terço. E nos deu uma tarefa para amanhã, o segundo dia da novena. Rezem pela paz, voltem seus corações, oferecendo o dia de amanhã todo em oração, sejando rezando rosário ou em ação aos irmãos, com a intenção de oferecer suas intenções. E a Thelma bem colocou, pode ser trabalhando, pode ser fazendo um crochê. Então, eu queria agradecer a Thelma dessa inspiração, né? Então, quem nos lembrou o seu pedido? Ela, a Rainha da Paz, através do Espírito Santo que permite sua manifestação à humanidade, para voltarmos
para voltarem seus corações a Deus. Então, que possamos oferecer essa semana em suas intenções para que ela interceda junto à humanidade dias melhores e diante de tanta incredulidade do mundo. E assim percebo a fidelidade que todos devemos imitar no exemplo de Nossa Senhora, que ainda hoje continua na obediência a Deus, se oferecendo como canal de graça aos seus filhos, na oração conjunta para que Deus interceda junto a todos. E aí eu quero colocar assim, às vezes, tudo que a gente precisa é silenciar e orar. Quem anda com Deus não se perde. Quem o escuta não perde a direção. Quem fala com Deus recebe resposta. E hoje, eu não estava programada para ir para uma missa ao meio-dia, mas um compromisso desfeito me deu exatamente o momento para eu buscar a missa. E nessa missa, eu busquei essas respostas da nossa formação. E aí eu lembrei que em 2004, numa oração muito profunda com Jesus e Nossa Senhora, eu recebi a seguinte inspiração: unjo-vos através do Espírito Santo Paráclito, para que possam ser o rochedo da fé em meu coração de mãe, que os acalenta no colo, quando os ataques virão. Não temam, já os fortaleci. Meu filho Jesus faz de seus raios da misericórdia fios de aço, para que jamais possam ser arrebatados os valores da fidelidade que os une ao sacrifício da cruz. Amo-vos muito. Era necessário escrever essas palavras, talvez agora fiquem perplexos, mas em cada momento em que se fizer necessário, estarão unidos em mim, pois sou em vós, pelo coração de meu Filho Jesus. Amém? E para compreender todo esse momento de unção que às vezes a gente tem de inspiração, eu compreendi através desse livro, não sei se dá para ver aí, Revelação Divina, Resposta Humana. Afasta um pouquinho que o reflexo tampa o nome. Estamos conseguindo ver? É o reflexo tampa o nome. Espera aí. Não sei, não estou conseguindo, né? É que a senhora colocou para desfocar o fundo, aí ele identifica como não sendo o rosto, por isso desfoca. Agora apareceu. Põe na sua frente, Aí, que show, dá. assim. Assim, tá? Então, esse livro, eu, inclusive, enviei para o Padre Edson, que hoje me deu a resposta que recebeu, né, Padre Edson? Revelação Divina e Resposta Humana. Quem escreveu foi o doutor em teologia, Tiago de Fraga Gomes, né, aqui de Porto Alegre. Se vocês quiserem ter acesso, ele explica muito claro toda a nossa missão, que a gente está, a formação que a gente está fazendo, e ele coloca a seguinte frase na capa do livro: o presente livro parte da premissa de que há uma relação fundamental entre revelação divina e realização humana. A mediação e a plenitude dessa revelação encontra-se Jesus Cristo, Deus encarnado, ícone humano da divindade, rosto divino do homem e rosto humano de Deus, que essa é a frase que nos acompanha na misericórdia, né? No centro da história está Jesus Cristo, ápice da revelação divina. Na imagem humana do Verbo encarnado, o ser humano se compreende como imago Dei, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e ser humano perfeito. Ao assumir a natureza humana, lhe restituiu a semelhança divina, outrora desfigurada e fragmentada pelo pecado. Em Jesus Cristo, o ser humano descobre a dignidade de sua vocação, tem oportunidade para reintegrar a sua natureza e encontrar sua plena realização, que consiste na participação do próprio ser divino. Amém? Então, assim, eu indico para vocês, né? Caiu de surpresa na minha vida esse livro e me deu muitas respostas, e
e eu espero ter contribuído de alguma forma nessa minha simples explanação na resposta de hoje. Então, acho que eu emendei a primeira resposta e a última resposta, e talvez até a segunda, não sei, né? Então, eu quero agradecer e parabenizar a Thelma. Thelma, você foi uma pessoa, assim, muito iluminada hoje. Parabéns pela lição, foi, assim, completa, que eu acho que completou a minha partilha também, porque ela confirmou muita coisa da minha partilha com a sua apresentação. Então, boa noite a todos, muito obrigada. Obrigada, nós que agradecemos, Vera, muito obrigada, viu bem? Juliane, você nos faz a segunda? Oi? Juliane? Oi, Afi. Então, eu acho que eu tinha confundido, né, as partilhas, eu tinha colocado a primeira, mas tá ótimo. Aqui tá falando, assim, eu vou falar da minha vivência, né? O Espírito Santo é o mesmo Senhor que o Pai e o Filho. Como age no mundo, na igreja e em cada fiel? Eu, particularmente, na verdade, a primeira oração que eu faço é invocar o Espírito Santo. Sempre faço. Eu invoco, eu faço a ladainha do Espírito Santo, que é como eu falo, né? A gente, como nesse caminho de apóstolos, a maioria, assim, já consagrada aqui, eu já estou no caminho, caminhando aos poucos, a gente sempre tem que clamar o Espírito Santo, porque Santa Faustina fala no diário dela que a gente tem que clamar, porque se a gente não clamar, fica uma obra, na verdade, uma obra praticamente humana, né? E quando a gente clama, o Espírito Santo já vira uma obra em Deus, e aí a gente fica sendo, na verdade, o Espírito Santo, ele nos guia, nos fortalece, nos ilumina. E eu sempre estou clamando, eu sempre estou pedindo as orações, estou fazendo terço. Eu gosto muito do terço do Monsenhor Jonas Abib, que ele é um terço curtinho, tem até no YouTube, que na conta maior fala: recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aí nas contas menores, vinde Espírito Santo, sempre clamar para pedir direção, discernimento, assim como a Thelma, a Vera explicou super bem, a gente clamar. A gente, sem ele, a gente não consegue. A gente não consegue, sem Deus, conduzir a nossa vida aqui na Terra. E a gente precisa, porque o Espírito Santo é o próprio Deus, assim como a Thelma discorreu durante a ministração dela. O Espírito Santo, Jesus falou que ia mandar no cenáculo o Espírito Santo de Deus, e aí desceu em forma de línguas. Naquele momento os discípulos estavam amedrontados, com medo, e o Espírito Santo fez o quê? Deu força para eles pregar o evangelho a toda criatura. Então, age assim. A Thelma falou que a igreja somos nós, e a gente clamar o Espírito Santo, a gente ter essa efusão do Espírito Santo. Eu falo que eu fui muito contemplada, porque na missa de Pentecostes eu tive a efusão. Eu não tive, na verdade, o repouso, mas eu senti aquele fogo. Eu tinha que fazer uma leitura na parte da liturgia, e eu senti aquele amor ardente mesmo de Jesus dentro de mim, senti que ele estava agindo, e eu precisava fazer uma leitura. Eu comecei a chorar, falei: gente, o que é isso? E comecei a chorar, e a minha mãe me cutucou, falou: Juliana, o que é isso? Eu falei: não sei, eu não consigo fazer leitura. E ela falou: não, mas você vai fazer. Então, eu tive essa experiência com o Espírito Santo. Eu tive uma conversa com uma amiga minha. Ela, na verdade, ela não é da Igreja Católica, ela é pastora. Ela falou assim: Juliane, sempre que você tiver no seu momento de ociosidade, no seu momento de almoçar, vai para fora, olha para o céu, agradece a Deus, tem o espírito de gratidão, porque, como fala, né, um coração grato, Deus dá tudo. E olha para o céu, faz essa experiência da gratidão e sempre clama, repete 3 vezes: vinde Espírito Santo sobre mim, vinde Espírito Santo, e assim eu faço. Então tem resolvido muita coisa na minha vida, sempre que eu estou com alguma fraqueza, porque o católico, com o tempo, vai, assim como todo cristão, vai ficando com a frieza espiritual, ele vai tendo tibieza na hora de orar, na hora de... Eu sinto essas
essa dificuldade. Aí eu sempre estou pedindo para o Espírito Santo me dar sabedoria, me dar coragem, me dar constância para eu não desanimar durante o meu percurso aqui. E aí ela me deu essa dica, então tem resolvido muito, muito, sempre clamando o Espírito Santo para que me ajude em certas coisas, em certas decisões de trabalho também, sempre me ajudar. E tentem procurar vocês eu não sei se vocês já ouviram falar nesse texto do Divino Espírito Santo, do Monsenhor Jonas. Vocês já ouviram falar? Não, eu já ouvi, mas eu nunca fiz, não. Não, então, a Fifi, ele é curtinho, ele é 6 minutinhos. É assim, eu levantar às 5 horas da manhã, eu já vou direto nele. Já rezo É bem rápido, ele é bem rápido. Você conhece, né, Sônia? Conheço. Eu rezo todos os dias. Primeira coisa que eu faço, eu rezo assim, ele é super rápido, bem significativo. Né? E com o Monsenhor é bom que ele faz até uma meditação antes para os jovens, para várias pessoas assim, né? Verdade. E aí as pessoas falam, Juliana, é o terço lá daquela Santa Helena. Eu falei, não é essa da Santa Helena Guerra, uma coisa assim. Eu falei, não é esse. E a gente sempre pediu os 7 dons, né? Da sabedoria, da inteligência, da piedade. A gente sempre pediu, porque o Espírito Santo é o próprio Deus agindo dentro de nós. Então, nós, como apóstolos, não podemos deixar o Espírito Santo. Assim como Santa Faustina, eu acabei de falar, ela sempre pedia esse dom para ser iluminada, para ser guiada, para passar à frente às tribulações, às dificuldades que ela tinha. Ela fazia as novenas do Espírito Santo e ela sempre recorria ao Espírito Santo para pedir luz, para poder entender a vontade de Deus e a sua missão. Amém? Amém. Você sabe que acho que a maioria das pessoas, a primeira oração, de fato, é o Espírito Santo, né? Eu levanto de manhã, eu gosto, já conhece meu Jesus aqui. Eu chego aqui, de manhã eu venho aqui conversar com ele. Então, eu chego aqui, já converso com ele, agradeço. A primeira coisa que eu faço é agradecer a vida, agradecer o dia, agradecer a minha família, né? E aí eu rezo com o Espírito Santo. Então, é um costume que acho que todos nós, se ainda não temos, precisamos ter, porque é ele que vai nos dirigir pelo nosso dia todo. E trazer muita coisa boa para a nossa cabeça, que às vezes o nervoso, às vezes a preocupação, às vezes o corre-corre, nos evita de pensar melhor. E ele traz assim, facilmente, como fosse até um pensamento próprio da gente, né? Mas é o Espírito Santo de Deus que está agindo em nós. Você quer colocar alguma coisa, Ney? Oi, Afif, querida. As partilhas aí foram maravilhosas, né? Parabenizar a Thelma também, como o evangelista Marcos, é sucinta, mas é precisa, né? E a Nadir também pela leitura. A Nadir é esperta, né? Quem lê consegue fixar melhor as ideias, então ela já se coloca ali para ler, para ela poder fixar bem a ideia. Eu queria só reforçar, né? Reforçar que a Thelma falou bastante desta ação do Espírito na nossa vida, que se reflete na comunidade, né, na vida de igreja. Então, o Jonas Habib, uma frase do Jonas Habib, vai dizer que a gente sabe que o Espírito Santo está agindo em nós quando a gente está construindo os frutos do reino de Deus no meio da nossa comunidade. Então, muitas vezes a gente quer e espera o extraordinário de Deus, mas Deus vai agir muito no ordinário, né? E construindo o reino dele no dia a dia, no cotidiano, que a gente vai sentindo a ação do Espírito Santo. E dizer que, por vezes, a gente é meio cabeça dura, né? Porque Deus nos dá tanto apoio do céu, o céu sempre está conosco, né? Lá em João 14, ele vai dizer, eu vou, mas eu mando o meu Espírito Paráclito. Paráclito é orientador, consolador, advogado, olha só. E a gente, às vezes, abre mão disso. E realmente, como todos falaram aí, nós precisamos do Espírito Santo para nos orientar, para nos consolar, para interceder por nós, para orar por nós, como diz a palavra. E às vezes a gente esquece
de dar um bom dia para o Espírito Santo, né? E trazer ele para o nosso dia a dia. E eu sugiro aí, deixo como sugestão a leitura de Gálatas 5. Gosto muito de Gálatas 5, porque ele vai trazer lá os frutos do Espírito. Então, às vezes a gente fica, será que a gente está agindo no Espírito ou não está agindo no Espírito? Gálatas 5 vai revelar isso para a gente, né? Ele vai dizer lá o que não é do Espírito e o que é do Espírito. Então, a gente precisa buscar os frutos do Espírito, que é amor, paz, alegria, né? E bondade, fé. Nós precisamos desses frutos aí, se a gente tiver produzindo esses frutos na comunidade, na vida da igreja, no reino de Deus, a gente está agindo com o Espírito Santo. E sempre, se eu pudesse dar um conselho, não ter medo do Espírito, né? O Espírito sempre vem, e ele vem para trazer a vontade de Deus e para fazer a vontade de Deus se concretizar na nossa vida. Amém? Amém. O Ney, o Monsenhor Jonas sempre ensinou para a gente que quando a gente acorda e levanta, para a gente dizer assim: bom dia, Espírito Santo, o que juntos poderemos realizar no dia de hoje? Então, ele sempre foi uma coisa que ele sempre ensinou, que a gente deu bom dia para o Espírito Santo e pedir para ele o que nós juntos poderemos realizar. Eu, como trabalhei muitos anos na Canção Nova, na acolhida da Canção Nova, então eu fui uma pessoa assim, que fui muito próxima ao Monsenhor. E a gente tinha muito contato, meu marido e eu. Aí, depois que meu marido faleceu, foi que eu, assim, não que eu tenha deixado de ir na Canção Nova, mas, assim, teve coisas que eu não conseguia mais fazer. E o Monsenhor foi uma pessoa, assim, muito importante na minha vida, muito, muito, muito. E é uma coisa que todos os dias de manhã eu já dou bom dia para o Espírito Santo e peço para ele que juntos nós poderemos realizar no dia de hoje. E todas essas coisas sejam realizadas na vida de todos nós que estamos aqui juntos, pedindo ao Espírito Santo que nos mostre a sua luz, que nos dê, né? Que nos dê o caminho certo para a nossa vida. Porque o caminho certo para a nossa vida realmente é o Espírito Santo que nos conduz. Por isso a gente tem a revelação, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que o Espírito Santo haja na vida de todos nós para nos levar para aquilo que nós queremos, que o céu é a nossa casa, é a nossa esperança, né, de estar no céu. E através do Espírito Santo a gente pode chegar, né, se Deus quiser. Amém, amém. Ele sempre quer, né, nós queremos, né? Amém, muito obrigada, gente, muito obrigada a todos, obrigada, Ney, obrigada, Vânia, obrigada, Juliene. Obrigada, Thelma, querida amada, que Deus te abençoe. A minha Vera, que sempre nos socorre, né, Vera? Deus te abençoe muito na sua vida, viu? Muito obrigada, Nadir, que é a nossa leitora oficial. É a nossa bênção de Deus para nós. E a gente vai fechando por aqui. Eu pedi ao Padre Edson que ele fale uma palavrinha dele e depois nos abençoe para todo mundo dormir em paz com o Espírito Santo, né? Essa Padre, você está aí. Do repouso, né? É um pouco complicado, porque às vezes isso mais atrapalha do que ajuda. Não é critério, né? Não é critério ter o repouso para fazer a experiência, né? Então, nesse sentido, o Espírito Santo sempre age na liberdade, e ele sabe o que a pessoa precisa, né? Então, no fim das contas, ele nos guia para a vontade de Deus, né?
E ter muita tranquilidade, muita paz diante do Espírito Santo, porque se algo nos inquieta, é porque ou é humano, ou do maligno, ou é um passo de conversão que precisamos fazer, né? Mas o que for sempre do Espírito Santo vai nos dar paz, vai ser uma segurança, vai ser, né, um consolo, um conforto até mesmo na dificuldade. Às vezes ele vai nos inquietar para nós sairmos da mornidão, da tibieza, né, ou de algum pecado, ou de alguma queda, né, e nesse sentido ele vai apontar para a paz, vai apontar para o caminho, para a santidade, vai apontar para o céu, para a vontade de Deus, né? Então, tenhamos sempre essa paciência, essa liberdade de não querer forçar, né, o repouso, sei lá o quê. Eu não sei se vocês lembram, teve um congresso que o Ironispo Dara estava no santuário, no congresso, e na palestra dele ele disse: eu estava fazendo uma oração, de repente tocou o telefone e uma mulher: não posso atender agora, estou no repouso do Espírito. Então são coisas assim que às vezes acontecem, mas o Espírito Santo, você tem uma coisa que ele faz, é a liberdade, é a graça de Deus, e ele é a nossa alma, né? Ele é a ação vivificadora, santificadora da igreja, é por meio dele que o pão se torna corpo, o vinho se torna sangue, e nós de pecadores nos tornamos santos, perdoados, né, filhos de Deus, né, pelo batismo, pela força do Espírito. Então, ele que nos transforma, né, em outros Cristos também. É Deus, né? Não tem o que falar, né? Inclusive, eu fui dar uma olhadinha ali no número 291 da última pergunta, e é muito interessante esse número ali que Santa Faustina, a experiência que ela faz com a inspiração que ela teve naquela hora, né? É por isso que ela conclui que a fidelidade e as inspirações do Espírito Santo é o caminho mais curto, né, para pedir a Deus as coisas. Então, aquilo que o Espírito Santo nos inspira, né, é o caminho mais curto para a graça. É ele que vai, de fato, nos ajudar a reconhecer o senhorio de Cristo, né, a rezar como convém, a pedir o que convém. Então, é isso, né? É a graça, a força de Deus atuante no nosso ser, e depende da nossa colaboração, da nossa resposta, e é isso que também nos diferencia dos seres irracionais, né? Eles não podem responder, eles pertencem a uma ordem diferente criada por Deus, mas nós temos o dom, né, da liberdade e da nossa resposta, da nossa colaboração com a graça de Deus, e por isso que Jesus vai dizer, né, o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, porque aí eu estou calando a voz de Deus, né? Se o Espírito Santo falou para mim e eu não obedeci, eu estou sendo desobediente a Deus, né? E quem persiste nessa desobediência, né, não vai querer o perdão, porque não quer escutar Deus. Então, por isso, a tristeza, a gravidade desse pecado contra o Espírito, que às vezes nos assusta um pouco naquilo que Jesus fala, mas a nós cabe a confiança, né, a entrega, e isso é próprio de quem ama, se percebe amado, e essa é também a nossa experiência com a misericórdia. Peçamos a bênção de Deus para a nossa caminhada, para a nossa vida, para a nossa missão, e que possamos perseverar, né, nessa ação divina em nós, e que sejamos possuídos pelo Espírito Santo, né? Essa é a grande graça, né? Quem é possuído pelo Espírito Santo, né, quem é possuído por Deus não tem espaço, né, para o inimigo, porque Deus preenche tudo, Ele não deixa brechas, vai curando aquelas que existem, vai nos ajudando também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Faustina, São João Paulo II, Maria, a Mãe da Misericórdia, desça sobre cada um de vós, vossas famílias e a vida, a bênção do Deus rico, amor e misericórdia, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus, eu confio em vós. Amém. Padre, Deus lhe pague pela sua presença, ficamos muito felizes, mas o Senhor fica bem à vontade, que nós sabemos que, mesmo que o Senhor esteja aqui, o Senhor está pensando em nós e rezando por todos nós, e pedindo a Deus que nos fortifique, como nós também pedimos a Deus que o fortifique. Muito obrigada, Deus lhe pague.
Deus lhe pague, Senhor, Deus lhe pague a todos que estiveram presentes. A semana que vem o Ney vai apresentar para nós a nossa formação. Então, vamos nos preparar e vamos fazer com que essa semana a gente ouça o Espírito Santo de Deus junto de nós, porque ele vive juntinho da gente. Às vezes você pensa que é o seu ouvido, que é a tua cabeça, mas é Deus que veio até você, viu? Amém? Deus proteja, Deus abençoe a todos. Jesus, nós confiamos em vós. Não podemos falar assim, né, Fábio? Porque eu não sei se o outro confia igual eu confio, ou se eu confio igual o outro confia, né? Então, Jesus, eu confio em vós. Bênção, Padre. Confio aí. Boa noite. Só bênção, Padre. Até semana que vem, com a graça de Deus. Amém. Só bênção, Padre Edson. Deus abençoe, ele falou. Amém a todos nós, graças a Deus. Deus seja louvado. Amém. Que bênção, né, gente? Graças a Deus. Boa noite, dorme com Deus, fica com Deus. Deus abençoe. Oiê, tudo bem? Ô, Cláudio, tá interessante que essa barba aí, Cláudio. Desligou e falou assim, desligou. Tá barbudo, Cláudio. Mas tá bom, graças a Deus. Ai, meu Deus. Deus abençoe.